com alegria. Bom dia, bom dia. Me distraí aqui lendo o verso. Vamos lá. Dia 142. 142 dias que nós estamos lendo aqui. 143. Simone, querida, linda, bom dia. Tá na esteira? Simone sempre faz na esteira. Vamos lá, então. Charlie Brown, Snoopy, os queridinhos nossos, um monte de coraçãozinho. Você, eu, Rei Salomão aqui entre a gente. Vamos lá. Sabedoria desse homem. Eu estava lendo aqui e esqueci do horário. Vamos. Então, hoje ele vai falar de humildade, que nos humaniza, né? Bom dia. Você já se sentiu ferida? Você já se sentiu ferido porque recebeu uma crítica? E aí depois percebeu, nossa, mas eu já fiz coisa parecida, também já critiquei. Talvez não com essas palavras, mas quantas vezes a gente criticou? Um monte, né? Então, todos nós já sabemos, já experimentamos como dói ouvir uma palavra atravessada. Uma crítica injusta, um comentário que foi dito sem nenhum cuidado. Mas tem uma coisa muito mais difícil da gente aceitar, que dói muito mais, que é quando a gente se dá conta que a gente também já falhou, que a gente também já disse coisas que machucam, né? Às vezes a gente falou por cansaço, às vezes a gente falou por raiva, às vezes a gente estava só tentando se defender, né? Então, o Rei Salomão olha para esse ponto com muito cuidado, sem nos acusar, sem moralizar. Ele está nos convidando para um lugar mais humano, né? Vamos ao verso? Vamos ler o verso? Diz assim o verso 22. Pois muitas vezes o teu próprio coração sabe que tu mesmo amaldiçoaste a outros. Quantas vezes? Eu prefiro que o cara morra. Eu queria que aquela pessoa morresse. Nossa, que mulher chata. Nossa, coisas que... Quantas vezes? Imagina. Faz parte do meu então, que não... Eu tento trabalhar isso. E o Salomão está dizendo, humaniza. Você não é diferente. Você também faz isso, né? Deixa eu dar bom dia pro meu amor que entrou agora. Márcia, bom dia. João, bom dia. Que bom ver você por aqui. E a Simone linda tá aqui. Então vamos lá. Vamos ver esse verso que é curtinho, mas ele é profundo. Então, mais uma vez, o Salomão não está expondo a gente, né? Ele está nos igualando. Você não é melhor do que ninguém, entendeu? Não tem santo e pecador e eu sou a santa e você é o pecador. Somos todos pecadores. É o que Salomão está nos dizendo. Eita, vou baixar um pouquinho aqui. Então, é um antídoto contra o ressentimento. É o que o Salomão está nos ensinando. Não quer dizer que a gente vai já fazer, né? Mas seria interessante a gente se perceber, nossa, lembrar que a gente também já errou com palavras e daí amolecer o nosso coração no julgamento. Não para a gente aceitar abuso, de jeito nenhum, não é para aceitar abuso, mas sair do lugar de superioridade moral que a gente se coloca, né? Então, o Salomão está nos ensinando uma coisa bem simples, libertadora. Quem reconhece as próprias falhas sofre menos com as falhas dos outros. É o que ele diz. Vamos ver. Estou aprendendo com ele, não é? Acho que o Salomão está tocando num ponto que o Hellinger também trabalhou por décadas. Hellinger dizia que ninguém está fora do sistema humano de errar. Ninguém escapa do erro, né? Mas, quando uma pessoa se sente profundamente ferida por palavras que outra pessoa pronunciou, muitas vezes não é aquilo que essa pessoa falou que está ferindo, não é isso que está doendo.
que essa pessoa com essa fala tocou numa dor antiga. E aí vem aquela dor muito maior, né? Muitas vezes a gente, todas as nossas emoções, quando elas são exageradas, que elas são muito grandes diante do que está acontecendo, é porque elas estão tocando em uma dor antiga, né? Então, Hellinger observava que a crítica do outro só ganha poder quando encontra ressonância interna. Tem uma história muito engraçada. Uma vez eu cheguei em casa e naquela época que tinha secretária eletrônica. Aí cheguei em casa, apertei e a mulher falava assim: você é sua gorda, horrorosa, não sei, me xingando de gorda. E eu fiquei ouvindo aquilo. Falei, ó, não tinha nada a ver comigo. Eu era magrinha, eu era bonitinha. Ela errou o número. Aquilo não me tocou. Então, é isso aí. Não encontrou ressonância interna? Não tô nem aí. Ontem eu contei da história da diretora, ontem ou anteontem, já não lembro mais, essa semana de teatro, que o Paulo, meu marido, ela perguntou pra ele: você acha que eu tô gorda? E ele falou: você podia perder 2, 3 quilos? Aquilo tocou nela profundamente, porque ela tava querendo perder 2, 3 quilos. E ele falou isso pra ela. Então, que fúria! Como assim? Ele a desnudou, né? É isso aí. Quando tem algo dentro da gente que diz assim, bom, talvez isso que ele está falando pode ser verdade, né? Muitas vezes, né? Uma vez chega um paciente, né? Reclamando do ambiente... Não, meu ambiente de trabalho é péssimo. As pessoas falam mal um dos outros. O que essa pessoa está fazendo? Está falando mal dos outros, né? Mas aí eu resolvi... A gente abre o campo, né? E ver por que ninguém é confiável, por que todo mundo fala mal, porque ele vem de um ambiente assim, isso toca nele, e aí ele, desse ambiente, ele quer uma correção absoluta. Não pode isso de jeito nenhum, porque se fizer isso, não vai ser amado, não vai pertencer mais ao clã, não vai mais pertencer ao sistema. Então, na família da onde ele veio, da onde essa pessoa veio, era muito perigoso errar. Quantas famílias são assim, né? Não pode errar. Mas aí, claro que erra e fica escondido. Então, o neto, que é esse personagem que eu tô contando para vocês, ele tá tentando ser irrepreensível, tá tentando ser perfeito, e ao tentar ser perfeito, melhor que os outros, o que ele tá fazendo? Falando mal dos outros. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa, ele vem com uma fúria imensa. Por que essa fúria? Porque se ameaça a imagem dele de pureza, né? De correto. Ele precisava sustentar isso. Aí a gente fez a constelação e ele pôde ver de onde que isso veio, né? E pôde ver que ele também julga, que ele também já julgou, né? E pôde ver que ele também já feriu com palavras. De repente ele ficou mais calminho, né? As coisas foram se acomodando. Então, esse verso é um verso profundamente sistêmico. Quando a gente reconhece a nossa própria falha, saímos dessa polaridade. O culpado, você é culpado, eu sou inocente, né? Eu sempre falo, tem esse desenho aqui, né? Você aponta o dedo pro outro. Então, Deus aponta para cima, para Deus, para o outro, você é o culpado. Mas aí tem 3 dedos apontando para nós, né? Então, vamos ser mais humanos, né? Um lugar mais humano. Então, é o que essa frase do Salomão está nos dizendo. Vamos nos humanizar. Somos cabíveis de erros, nós também cometemos muitos erros. Principalmente aqueles erros que a gente vê nos outros, a gente só reconhece porque a gente reconhece. Entenderam? A gente conhece. A gente vê nos outros, a gente conhece novamente, reconhece. Então, as palavras têm peso e a gente vive numa ilusão de eu sou inocente, eu sou moralmente inocente, né? Mas o verso 22 diz assim: pois tu sabes que muitas vezes também tu amaldiçoaste outros, né?
Salomão está tocando um ponto muito delicado. Ninguém é totalmente inocente no uso das palavras. Todos nós já ferimos alguém, conscientemente ou não, né? Com algo que a gente disse, né? Eu trouxe o Michel Montaigne, francês, século XV, né? Ele é um filósofo humanista. É bom a gente trazer novos filósofos para a gente, né? Então, o livro dele chama-se Ensaios. Eu gostei. Eu li o resumo, claro, não deu para ler tudo, mas eu achei... porque ele escreveu sobre se compreender. Compreender a si mesmo. E não se colocar acima. Eu sou acima do humano. O humano erra. O divino, quando erra, a gente diz é porque não está pronto ainda, né? Não tem perfeito. Então, Montaigne fazia questão de mostrar suas impulsos, suas incoerências, suas contradições, né? Então, nesse livro Ensaios, ele insiste numa ideia central. O ser humano julga o outro com muita severidade e a si mesmo com indulgência. É ou não é? O outro fala, não, que absurdo! E quando eu faço, bom, mas tudo bem, passou, já fiz, né? Então, ele dizia que grande parte da nossa crueldade nasce dessa ilusão que a gente é melhor que os outros. Realmente somos, né? Então, eu achei que tinha profundamente conexão com Salomão, quando o Salomão diz, tu sabes que também amaldiçoaste outros. O que Salomão está fazendo aqui, ele está desmontando a fantasia da pureza moral, né? Não tem. Não para culpar a gente, mas para que a gente se torne humano. Humanos erram. E tem a Hannah Arendt, quando a gente fala do mal, não tem como não trazer a Hannah Arendt, a banalidade do mal. Ela lembra, né, que o mal cotidiano, aquele mal que a gente faz sem querer, não nasce da perversão. Ele nasce do quê? Da falta de reflexão sobre o impacto das nossas palavras e das nossas ações sobre os outros. Quantas vezes eu vou fazer alguma coisa e antes de fazer, estou perguntando, será? Antes de fazer, a gente para pensar assim, bom, o que será que vai acontecer se eu falar isso? O que será que vai acontecer se eu falar verde? Para falar. Ou o que será que vai acontecer se eu falar amarelo? Será que eu falo para pensar isso, né? Então, o verso 22 aqui está apontando exatamente para isso, que muitas vezes a gente fere não por maldade, mas por inconsciência, por não se dar conta daquilo que a gente vai falar, né? Então, tanto Salomão como Montaigne não está interessado em santos, não está interessado que a gente mostre, olha como eu sou santa. Não, está interessado que a gente mostre como nós somos humanos. E ele também nos lembra que antes da gente se defender das palavras, imagina o que ele disse para mim, a gente precisa reconhecer o que a gente também já disse para as outras pessoas. Não dá para condenar, mas dá para crescer com humildade e com compaixão. Eu vou chegar nesse lugar que o Salomão está falando aqui. Crescer com humildade e compaixão. Meu propósito. Quando alguém me ofender, aquilo, eu ter compaixão pela pessoa. Uau! Vou tentar. E você vai tentar também? Então, a maturidade, diz, que o Salomão está dizendo, a maturidade em nós começa quando a gente se dá conta que nós também podemos ferir. Quantas vezes, né? Falamos coisas que não eram para ser ditas. Vou até tomar um pouco de chá. Eu estou no livro do Dostoiévski, escritor russo, Os Irmãos Karamazov. É muito conhecido esse livro
e vou dar um resuminho aqui. Cada personagem desse livro carrega contradições muito profundas. Fé, o cara tem fé e tem ódio. Tá? O cara ama, mas é cruel com quem ele ama. Tem desejo de justiça e, ao mesmo tempo, tem vontade de vingança. Né? Então, os personagens, eu anotei aqui, o Ivan é o intelectual, acusa o mundo, acusa Deus, todo mundo é responsável, menos ele, né? Dmitri é mais impulsivo e que fica assim, tudo ele explode, tem grandes explosões, todas elas muito apaixonadas, né? Alyosha é assim, eu acho que é assim que fala, é mais espiritual, tenta amar sem julgar, mas olha como ele julga. Mas em determinado momento do romance surge uma ideia central, que eu achei lindo, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Todos nós somos responsáveis por todos. Todos nós somos responsáveis por todos. Não no sentido da culpa, mas no sentido da participação. Todos nós temos a nossa parte nessa vida, né? Então aqui eu achei que tinha muito a ver Salomão com Dostoiévski com Salomão, claro, né? Então antes da gente apontar o dedo, reconhecer que tem 3 dedos apontados pra gente, que nós também falhamos. Até aí eu consigo ir. Só não consigo ainda entender de ter compaixão e humildade quando alguém me machuca e fala palavras que me doem. É um caminho, né? Então, isso, o que o Salomão está dizendo, não relativiza o mal, né? Ele só está humanizando o nosso julgamento. Não está dizendo que o mal, tudo bem ser mal, tudo bem, o cara fez isso e aquilo de mal. Não. O que ele está falando para nós é muito importante. É o nosso julgamento, para não ser tão severo. É isso, ele quer que a gente não julgue com tanta severidade, como Montaigne diz. A gente é muito severo com os outros e muito condescendente com a gente. Mas nem é para ser severo com o outro, nem é para ser condescendente com a gente. Eu entendi assim. É para a gente ser mais humilde e entender que faz parte e aprender a se separar. Salomão está falando isso, mas isso eu estou falando como consteladora. Aprender que aquilo é do outro, não é meu. Agora eu consegui entender. Aquilo é do outro, não é meu. Essa é uma posição de independência e de humildade. Yalom é um escritor, é um psiquiatra que escreve, já contei para vocês, né? Ele escreve histórias clínicas, e aí eu achei o livro Criaturas de um Dia. Pessoas que vêm para a clínica por um dia, né? É uma clínica de pacientes idosos, né? Doentes ou em crise existencial. Então, o tema do livro não é a cura milagrosa, nem todo mundo vai ficar lúcido. O que ele mostra lá é que uma das maiores fontes de sofrimento é a nossa ilusão de que a gente deveria ter sido melhor. No livro, né? São idosos. Eu deveria ter sido melhor. Eu deveria ter sido mais ético. Eu deveria ter sido mais amoroso. Né? Eu deveria. Então, Yalom escreve lá que crescer é aceitar que a gente falhou. Mas mesmo assim, somos dignos de amor. Então, a minha dignidade, mesmo na falha, eu tenho dignidade, né? E aí, de novo, conexão com Salomão, que chama para a mesma maturidade. Não usar o erro do outro como arma. É muito comum numa discussão, principalmente entre casais, eu atendo muito casais, uma discussão entre casais, um dizer para o outro, sabe, 3 anos atrás, ou aquela vez aquilo aconteceu, e traz para a discussão, né? Tá usando o erro do outro como arma agora. Então, o Salomão está falando, não faz isso, não usa o erro do outro como arma, porque no fundo a gente sabe que a gente também falhou, né?
Então, novamente, a sabedoria de Salomão aqui não é moral. Ele está falando da nossa existência. Vamos olhar. E aí eu trouxe um filme que é um chuchuzinho. Não sei se vocês viram, ele é recente. Tem uns 5, 6 anos. Chama Histórias de um Casamento. Quem viu? Histórias de um Casamento. Então, o filme conta a história de um casal que se separa, está na separação, e o que um acha que o outro é o grande responsável pelo fracasso da relação, né? Então, a primeira cena, o marido chega em casa e a mulher está com uma mala pronta para ir embora, né? E ele se sente totalmente injustiçado. Estava trabalhando, trazendo dinheiro para casa para sustentar a família, e ela reclama que ele nunca está presente, né? Então, ela se vê como oprimida, né? Não vista, não reconhecida, e ele se vê como injustiçado, né? Então, cada um constrói a discussão, cada um constrói a narrativa de que o outro é o vilão, que o outro é o culpado do que está acontecendo. Mas aí o filme faz algo que é maravilhoso, né? Ele desmonta essas certezas, ele vai mostrar que Charlie realmente foi... Charlie é o nome do personagem. Que ele foi ausente e que a esposa foi dura. Que os dois se feriram e os dois se amaram muito também. Ele mostra isso no filme, né? Mostra primeiro os dois se acusando e depois a realidade de cada um. Muito legal. E tem uma cena super marcante, tem uma briga terrível. Eles falam palavras cruéis, horríveis. E depois eles se dão conta e vem aquele silêncio. Eles se arrependem do que falaram, né? Então, quando eles se dão conta que eles também estão cada um está machucando o outro, né? A guerra entre eles perde totalmente o sentido. Muito bom esse filme, bem de acordo, né? Então, essa é uma imagem viva do verso 22. Salomão não está dizendo que as palavras do outro não doem. Doem, mas doem menos quando a gente lembra que todos nós somos humanos. Julgar com menos severidade, né? Ui! Perguntas para hoje, para a gente se fazer... Onde, em que situações eu me coloco como inocente, puro? Eu que estou certo, os outros estão todos errados. Eu que sei. Que situações? Ou que situação onde eu falei palavras duras eu prefiro esquecer? Não, isso apaga, não aconteceu, deleta, né? O que será que vai mudar se a gente reconhecer que a gente falhou? Que a gente também falhou, né? Será que a gente pode se responsabilizar por aquilo que a gente diz sem se culpar? Essa é o grande desafio, né? Eu sinto muito, sou responsável por aquilo que eu disse, mas eu não me culpo, não me julgo. Eu fiz, pago o preço. Fim da história. É isso, minha gente. Então, mandem foguinhos, coraçãozinhos. Deixa eu ver quem entrou depois. Madê, querida. Que bom te ver por aqui. Então, Madê. Kalá. Zaiden. Eu acho que é isso. Depois, se eu tiver errado, me corrige, por favor. Bom dia para você. O João já falei, Simone já falei, Dri já falei. Bom dia, queridas, queridos. Então, essa live fica gravada para quem entrou no meio, pode assistir a qualquer hora. Também pode receber, às vezes você não tem 20, 25 minutos para assistir uma live, mas você pode ler o texto, né, a transcrição da live, que leva 1 ou 2 minutos no máximo, e ter a sabedoria do Rei Salomão com você por mais um dia, né?
Para isso, você só precisa entrar no grupo do WhatsApp, Rei Salomão. Aqui em cima, na minha bio, vai ter tá escrito assim, Rei Salomão. Você clica lá, que você já entra no grupo do WhatsApp e ainda recebe a transcrição da live de hoje. E outra coisa que eu não tenho falado muito aqui, gente, compartilha tanto a parte escrita como o vídeo, né? Escreve embaixo eu quero, qualquer palavrinha que vocês escreverem ajuda a divulgar. E a gente quer, e acho que vocês que estão comigo também, queremos um mundo melhor, que nos ensine a transitar por esse mundo de uma forma mais humana, né? Menos cruel, mais humana, mais humilde, né? Então vamos compartilhar. Então, vamos para a meditação final. Vamos soltar o ar, soltar o velho. Inspira o novo. Inspira em 4, segura 2, solta em 6. Ok? Mais uma vez, fechando os olhos. Inspira em 4. Segura 2. Solta em 6. Lembra de uma situação que você falou mais duro do que você gostaria de ter falado. Uma situação onde você lembra que você machucou alguém. Acha essa situação. Não para você se punir. Só para olhar para essa situação com honestidade. Respira. Fala assim para você mesmo. Eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha. Eu fiz o melhor que pude com os recursos que eu tinha. Imagina essa mesma cena envolvida com compreensão, não com justificativa. Eu fiz isso e eu falei verde porque ela falou amarelo primeiro. Não, só compreende a cena. Né? Só compreende. Olha para a cena e fala assim. Fala assim. Só fala assim. Sente o seu corpo relaxar. A dureza do julgamento diminui. Aceita a verdade. Respira mais uma vez. Diz assim: eu escolho a humildade que liberta. Eu escolho a humildade que liberta. E reconheço a minha humanidade. Reconheço a minha humanidade. E respira. Salomão não está nos pedindo para a gente ser perfeito, para a gente ser perfeita naquilo que a gente fala. Ele só está nos pedindo para a gente ser verdadeiro com o nosso coração. Quando a gente reconhece as nossas próprias falhas, o mundo lá fora deixa de ser o nosso inimigo. Muito bem, queridos. Seguimos amanhã, um passinho mais perto, cada dia mais perto, da sabedoria do Rei Salomão, que não julga, mas acolhe. Então, hoje, se a gente tiver a possibilidade de ter alguma cena dessa e poder colocar isso em prática, vai ser maravilhoso. Um beijo muito carinhoso. Nos vemos amanhã. Tenham um dia lindo, todos vocês.